Os povos estão chegando, a fila está aumentando, todo mundo chegando para a grande celebração. E algumas pessoas, talvez, vão ficar de bicão, achando que Deus precisa da sua adoração. Deus nem quer adoração feita de qualquer jeito. Sim, se vocês são ingratos, se vocês têm uma espiritualidade vazia, se vocês não sabem o que é adoração, se vocês cantam por cantar, se vocês vão por isso, vocês dão para desencargo de consciência, não, porque Deus não quer, nem quer a sua adoração e muito menos precisa dela. Impressionante o caminho que o texto vai nos apresentar. E aí a gente agora começa a perguntar, falei, mas espera aí, quer dizer que tem uma meia dúzia de pessoas aí, talvez de judeus e alguns aí indivíduos das outras nações que estavam talvez adorando a Deus com sinceridade, é isso? E então Deus estava tranquilo com isso e estava tudo bem. Meu querido amigo, minha querida amiga, a gente não faz ideia do tamanho da fila para adorar a Deus com sinceridade. A gente não faz ideia. Eu tenho visto no mundo comunidades, localidades, países, cidades, denominações, igrejas que parece que eles acham realmente que Deus é meio refém do pensamento limitado deles. Eles não fazem nem ideia do que acontece na vastidão do mundo, com milhares de nações, de tudo quanto é cultura, o que está acontecendo, o que o Espírito de Deus está fazendo nesses ambientes. E enquanto eles ficam naquela, olha, se der certo, se não chover hoje, se não tiver muito calor, se não tiver passando nada muito legal na TV ou em alguma plataforma especial de algo que eu preciso ver, nenhum jogo importante, aí quem sabe eu apareço lá para pelo menos dizer amém e dar uma ajudinha lá para o pessoal. Que loucura é essa? E é interessante o que é que a Bíblia vai nos mostrar. Deus tem adoração garantida. Ele nem quer aquilo que você pode querer oferecer de qualquer jeito. E o que a gente vê? Dá uma olhada. Quando a gente abre a Bíblia em Neemias 9:6, olha o que o texto diz. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há. A terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. E o Salmo 96, verso 11 e 12, vai dizer, regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar, e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria, todas as árvores da floresta. Uau! O Senhor da criação. Olha que coisa interessante. Os seres inanimados, que nem consciência têm, estão na fila da adoração. Imagine só o Deus Criador dos céus e da terra com os milhares, milhões de seres diferentes e toda a diversidade da própria natureza diante de nós. Imagina que ele realmente precisa daquele indivíduo que se acha a última bolacha do pacote, que acha que está fazendo um favor muito grande para ajudar a comunidade A, B ou C, ou ir lá, né, a brilhantar o ambiente com a sua presença, como se isso fosse fazer grande diferença para Deus. Deus dissesse, que pena que o sujeito hoje está com o horário cheio, ele não pode participar. Mas tem mais, a gente vai ver que não só os seres inanimados estão fazendo isso. Quem poderia imaginar que, atenção, está sentado, se não senta para ouvir, pagãos dos povos que a gente nem imaginaria, inclusive acostumados à idolatria. Se muita gente que conhecia a palavra divina foi atrás dos ídolos falsos e vazios, não é que muitas pessoas das nações estavam começando a adorar a Deus do jeito que ele merecia? Olha só
o que a gente lê. Uma história curiosa, interessante, que merece a nossa atenção, está em 2 Reis capítulo 5, verso 17. Quando o general arameu sírio, que inclusive guerreou contra Israel e venceu suas batalhas, depois de encontrar o profeta de Deus e ser curado, ele vai dizer o seguinte: e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. É impressionante, o profeta Jonas, fugindo de Deus, imagina, um homem profeta, conhece a palavra, ele é totalmente ensinado, deveria entender, e quando ele está fugindo, ele entra num navio cheio de pagãos e idólatras, e o que Deus faz? Deus é simplesmente extraordinário, usa até a rebeldia de Jonas para proclamar a sua verdade e o seu nome. Verso 15 diz, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou ao verem isso. Os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Muito provavelmente significa que eles passaram a fazer isso. A partir desse momento, entenderam quem era o Senhor. E para continuar, impressionante, capítulo 3 vai nos mostrar que quando Jonas prega na cidade mais cruel e perversa do mundo, os ninivitas, capítulo 3, verso 5, creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus nem quer a adoração daquele que quer fazer a coisa de qualquer jeito. E olha que coisa interessante, não só eles, mas os próprios animais, não são mais as árvores, o mar, as ondas, os céus, as estrelas, não, os animais. Isaías 43 vai nos dizer algo especialmente sobre isso. O que é que nós encontramos lá? Veja só que coisa, os animais da criação. Diz o texto, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Ou seja, o texto bíblico mostra que de uma maneira, ainda que não perceptível e até mesmo não com a consciência que a gente pudesse talvez sugerir, os animais da criação adoram ao Senhor, fazem parte desse culto extraordinário, assim, que é descrito na Bíblia. Mas o texto bíblico vai mais adiante. E aí uma surpresa impressionante para a gente. Você já imaginou uma coisa doida dessa? Que é você perder o espaço exatamente para o pior tipo de pessoa. Que olha só, é muito louco o que a gente vai achar em Isaías capítulo 19. Preste atenção. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Meus queridos, isso é simplesmente absolutamente impensável. E o que a gente tem? Mais do que isso. A gente acha que são só os seres inanimados,
se a gente acha que são somente os animais, se a gente acha que está envolvido aqui as nações inimigas, se a gente, olhando para toda a realidade, os pagãos idólatras, olha a direção que o texto bíblico vai levar quando a gente abre no Salmo de número 22. O que o texto diz lá? Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade os servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Meu querido, meu amigo, a fila está aumentando, hein? E olha que coisa impressionante, no último século, nos últimos 80 anos, a fé cristã cresceu no mundo como nunca. Ou seja, os povos estão chegando, a fila está aumentando, todo mundo chegando para a grande celebração. E algumas pessoas, talvez, vão ficar de bicão, achando que Deus precisa da sua adoração. Deus nem quer adoração feita de qualquer jeito. Deus diz com clareza em Malaquias o seguinte, olha, era melhor fechar as portas do templo. Então a gente precisa pensar nisso. E pensando sobre a nossa vida, o que a gente deve dizer a respeito desse assunto? Deus nem quer que ninguém faça nada forçado. Eu fico, às vezes, pensativo e preocupado com tantas pessoas em ambientes religiosos que tentam, vamos dizer, criar situações do tipo, como é que a gente faz para convencer as pessoas a contribuírem mais? Como é que a gente faz para as pessoas participarem de mais religiões, ou mais encontros religiosos, de mais reuniões? E se eles pudessem fazer isso, quer dizer, a gente precisa mesmo de técnica de marketing, de mecanismos de tentar convencer a pessoa por um emocionalismo barato. Precisamos, de alguma maneira, forçar a resistência consciente da pessoa para manipular emoções da pessoa para ela ser levada a um caminho religioso desejável. Fechem as portas do templo. Deus não está nem aí para a sua indiferença. Sabe por quê? Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Gadol Shemi Bagoim. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então o convite para você é: adore de verdade. Como? Priorizando a sua comunidade, priorizando a igreja. Não dá para a gente, de fato, adorar e servir ao Senhor só na individualidade. Isso é muito limitado. Então, quando Deus fala dos que estavam servindo, fala que eles faziam isso dentro de um ambiente de real comunidade. E eles estavam oferecendo as suas ofertas, o seu incenso e glorificando a Deus. Então, você precisa priorizar a vida na igreja junto com os seus irmãos da fé. Se a gente quer dar o primeiro lugar para Deus, a coisa mais valiosa que existe é escutar o que Deus tem a dizer. Você sabe quando é que você despreza uma pessoa? Quando você não escuta nada que ela diz. A gente sabe um monte de conflito, de todos os tipos. A pessoa fala um negócio, você simplesmente, como se diz, entra por aqui e sai por ali. Então, estudando a sua palavra. Ninguém leva Deus a sério sem dar atenção devida à sua palavra. Depois, contribuindo. Quanta necessidade existe no reino de Deus? Quantas pessoas podem ser abençoadas com aquilo que eu tenho de dom, de capacidade, de recurso que eu posso oferecer ao próximo?
E então nós temos a responsabilidade de fazer. Se eu adoro a Deus, a diretriz bíblica é amar a Deus e ao próximo. Com certeza eu quero e devo contribuir. Essa generosidade, esse caminho, inclusive, é vital para a minha saúde, até como ser humano. E vivendo uma vida justa. Claro, porque o sujeito está ligado à fé e ele começa a ter uma conduta totalmente em ruptura com a fé, de maneira injusta, desonesta, explorando, enganando os outros na sua intenção, prejudicando o próximo, sendo imoral, prejudicando a sua própria vida. É claro que isso não tem nada a ver, né? E isso, os profetas falavam muito disso no tempo de Israel, gente que estava lá fazendo o cerimonial externo, mas cuja vida tinha perdido a conexão com a verdadeira adoração. E claro, e não só isso, mas servindo na prática com os seus dons, aquilo que Deus deu a condição de você fazer. Ninguém é igual a você nesse universo. Ninguém faz as coisas de maneira peculiar como você faz. E não há nada nesse mundo, não tem ninguém fraco, pobre, doente e limitado demais que não possa oferecer alguma coisa que seja um caminho de bênção para os outros. E olha, eu vou deixar bem claro aqui, a fila só está aumentando. A quantidade de gente que já está nessa sintonia, que está chegando, aquela grande celebração que você vê em Apocalipse 4 e 5, a gente está só ensaiando. A grande festa final vai chegar. E a pergunta é, você está dentro ou só você vai ficar de fora? Quando muita gente acha que está fazendo muito para Deus, porque de vez em quando ele vai ouvir uma mensagem, canta uma música uma vez por semana, e acha que está cumprindo as obrigações religiosas, imagine só quando esse indivíduo meio desconectado da realidade chegar na fila e ver aquele mundaréu de realidade humana da criação. Adore de verdade, não fique de fora.